Queridos irmãos, queridas irmãs, então hoje nós vamos tratar médios falantes. No livro dos médios, capítulo 14, a questão é de número 166. Médios falantes, obviamente, médios psicofônicos, né? Então, olha só o que Kardec aqui nos esclarece. Os médios audientes, né, os que ouvem, que apenas transmite o que ouve, não são, a bem dizer, médios falantes. Agora, isso é relativo. Isso é relativo. Por que isso é relativo? Porque isso, a depender do nível evolutivo do médium. Isso a depender do conhecimento, da disciplina, né? Isso a depender de quantas faculdades, quantos dons mediúnicos esse médium possui educada. Porque nós temos que entender uma coisa: não se desenvolve dons mediúnicos. Usa-se esse termo desenvolvimento para ficar mais fácil, mas isso não quer dizer que não tenhamos que raciocinar. Porque não se desenvolve dons mediúnicos. E sim, educa-se os dons mediúnicos. Educa-se. Então, nós conhecemos muitos médios no Brasil e no mundo que tiveram vários dons mediúnicos numa só existência. Por exemplo, o professor Eurípides Barçanufo mesmo, ele tinha praticamente todos os dons mediúnicos que descreve no livro dos médios Allan Kardec. Francisco Cândido Xavier tinha todos os dons mediúnicos que Allan Kardec descreve no livro dos médios. Só que nós temos que entender por que eles possuíam esses dons todos. Por quê? Maturidade. Muito mais anos, muito mais existências e mais existências trabalhando estas faculdades, porque não podemos aceitar que numa existência de 80 anos, vamos pensar assim, numa existência de 80 anos, que em 80 anos dá para educar todos os dons mediúnicos contidos no livro dos médios
né, elaborado por Allan Kardec. Porque não dá tempo. Então, mais que um dom mediúnico, isso é algo assim milenar. Isso é algo milenar. E são seres que trazem uma bagagem assim um pouco, né, maior. Então, os médios audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médios falantes. Então, é o que nós estamos tratando. Isso é relativo. Porque Chico Xavier, ele tinha a faculdade auditiva e ele tinha a faculdade psicofônica. Como ele tinha a faculdade da psicografia, como ele tinha a faculdade da vidência, e assim sucessivamente. Então, nós já esclarecemos. É o processo evolutivo. É a bagagem do espírito. Não se desenvolve todos os dons, não se educa todos os dons em apenas uma existência de 80 anos, vamos assim dizer. E também devido à desigualdade evolutiva, né? Não existe sequer dois seres no universo idênticos em matéria de evolução. Então é natural essa desigualdade. Uns têm vidência, mas não têm psicofonia. Uns têm psicofonia, mas não têm psicografia. Uns têm psicografia, mas não têm audição. E assim sucessivamente. Mas Kardec está errado dizendo aqui o que ele disse? Não, de jeito nenhum. Está certinho. Só que nós temos que mostrar que é possível existir outros seres com outras faculdades, centenas de outras faculdades. Olha o caso de Chico Xavier. Olha o caso de professor Eurípides Barçanufo e muitos outros médios no Brasil e no mundo. Então, nós temos que dizer isso, porque senão as pessoas ficam assim presas a esta questão e depois, quando ela depara-se com um médium, né, cuja a faculdade dele mediúnica é auditiva e que também depara com ele com a faculdade psicofônica e psicográfica, a pessoa vai considerar aquele médium um charlatão. Mas é porque ela não raciocina, não raciocinou, não assimilou, né? Não separou o joio do trigo. Porque é possível sim, né? Então, os médios audientes que apenas transmitem o que ouve, não são, a bem dizer, médios falantes. Mas nós já explicamos. Estes últimos, as mais das vezes, nada ouvem. Então, isso é relativo, né? É relativo, porque nós já explicamos esse assunto já, a respeito de várias faculdades mediúnicas educadas, né, que determinados médios possuem. Então, uns médios possuem lá uma faculdade só, um só do mediúnico.
Mas em que nível evolutivo que ele possui aquele dom, nós não sabemos. Então você pode pensar assim: na casa espírita que eu trabalho, lá tem 10 médios psicofônicos. Isso equivale a dizer que são todos iguais. Não é não. Não é não. De forma alguma. São todos desiguais, devido à desigualdade evolutiva de cada médium, devido à desigualdade de conhecimento, devido à desigualdade de bagagens que trazem eles de vidas passadas. Ninguém conhece o potencial de cada médium, a não ser os espíritos puros, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, por aí em diante. Mas no nível que nós nos encontramos, nós não temos condições de dizer: esses 10 médios aqui são psicofônicos, são todos iguais. Não. Eles podem ser iguais pelo termo psicofonia, mas numa desigualdade imensa de fluidos, energias, conhecimento, bagagem, paciência, aceitação, tolerância, bom senso, compreensão. Isso tudo faz parte da bagagem. Então, como igualar? Como encontrar 10 médio igual em todas essas questões? Todos no número 8. Todos vibrando na faixa 8. Ali o médio psicofônico, os 10 estão sentados, né? Vibrando positivamente para o início próximo dos trabalhos mediúnicos. Então, o doutrinador diz assim a todos ali presentes: gente, vamos concentrar, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos nos conectar ao plano maior. Mas um lá está pensando no problema que deixou em casa, o outro está pensando no problema que deixou no trabalho, o outro está pensando numa outra dificuldade, né? Às vezes um ali está pensando na espiritualidade, mas o que é pensar na espiritualidade naquele momento? O que é se conectar aos bons espíritos naquele momento? Então existe todos esses impasses, essas intempéries que nós temos que levar em consideração todos esses fatores. Não é verdade? Nós temos aqui 10 médios psicógrafos. Quer dizer, são todos iguais. De forma alguma. A atitude de cada um, a moral de cada um, a forma como cada qual se comporta durante o dia, a forma como cada qual se prepara durante o dia para poder ir aos trabalhos à noite. Uns estudam demais, outros não estudam nada. Uns rezam, outros não rezam.
Uns se conectam à providência divina, evocam os bons espíritos, outros não estão nem aí. Uns fumam, outros bebem, outros... Mas lá na hora, nos trabalhos, estão lá os 10 psicógrafos. Será que eles são os mesmos? Em matéria de psicografia, são iguais. Mas em matéria de qualidade, é aí que está a questão. Em matéria de qualidade, em matéria de virtudes, em matéria de moral, em matéria de equilíbrio. Então, nós precisamos ficar muito atento a estas questões, né? Estes últimos, as mais das vezes, nada houve. Nele o Espírito atua sobre os órgãos da palavra. Nós precisamos analisar essa questão aqui também, ó. Neles o Espírito atua sobre os órgãos da palavra. Os espíritos, eles não atuam nos órgãos da palavra. Os espíritos não atuam nas cordas vocais do médium. Os espíritos não atuam no ouvido do médium, nem nos olhos do médium, nem nas mãos do médium. Ah, mas Kardec está dizendo tudo isso aí, Luiz. Então você está entrando em contradição com Kardec, Luiz? Não, gente. Não. Eu repito, Kardec nunca errou. Os bons espíritos nunca erraram. Você entendeu? Do jeito que está aqui, dito por Kardec, está certinho. Só que foi deixado dessa forma para que pudéssemos raciocinar. Para que pudéssemos raciocinar. Você entendeu? Mas raciocinar como, Luiz? Os espíritos, eles não atuam diretamente nas cordas vocais do médium, nem nas mãos, nem nos olhos, nem na audição, no ouvido. Eles atuam primeiramente nas regiões correspondentes a todos esses órgãos, na massa encefálica do médium. Porque você sabe disso. Cada órgão do corpo físico existe na massa encefálica um ponto que o representa. Então, por exemplo, você sabe que essa minha mão aqui está se movimentando graças à vontade do meu eu, que está comandando na minha massa encefálica física essa área correspondente à coordenação motora da mão. Você entendeu? Da mesma forma acontece com as cordas vocais. Para você ver, o meu eu, espírito, eu, alma, a minha vontade está atuando, a minha vontade de falar está atuando na área correspondente na minha massa encefálica, que corresponde à coordenação motora das minhas cordas vocais e também dos movimentos da minha mão, para que essa afonação saia. Nós temos que esclarecer dessa forma, porque senão as pessoas põem em prática do jeito que está aqui, sem raciocinar. Ora, é necessário um processo de respeito.
tudo se respeita. A programação não foge às leis. Agora, a partir do momento que esse processo se dá sem que o espírito atua naquela área correspondente, de certa forma, ali há um infringimento das leis. Só que esse processo, em muitos casos, é imperceptível. O que quase sempre nem mesmo o médium conhece esses fatores, por não raciocinar com prudência, com bom senso. Mesmo aqueles espíritos que chegam através do médium na psicografia, e eu vou usar esse termo, ele toma o braço do médium e escreve, né? Sem que o médium tenha consciência nenhuma do que ali está sendo escrito. Mesmo esse médium, o espírito, naquela área correspondente, na massa encefálica dele, que corresponde à coordenação motora daquela mão, ele lá atua. Porque é necessário. Então, olha só para você ver. O espírito atua sobre os órgãos da palavra. Nós já esclarecemos. Como atua sobre a mão dos médios escrevente. Nós já esclarecemos também, né? Que ele atua, né? Sobre a mão do médio escrevente, mas antes ele atua na área correspondente, na massa encefálica, que corresponde à coordenação motora da mão. De toda espécie, de toda forma, ele atua nesta área. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. A um toma da mão, a outro da palavra. Isso também é relativo. Isso também é relativo. Tá certo aqui, só que nós temos que analisar. Olha, querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. A um toma da mão, a outro da palavra. Não é assim. Entendeu? Categoricamente não é assim que as coisas acontecem. O médium, ele precisa ser detentor daquela faculdade. Então, se ele não consegue se comunicar através de mim pela psicografia, porque eu não sou médium psicógrafo, vamos pensar assim. Ele vai procurar um outro médium no recinto que é detentor desta faculdade. Se ele procura ali no recinto e não encontra nenhum médium detentor da psicografia, e se o desejo dele é se manifestar através da psicografia e não através de outros meios de comunicação, ele não vai comunicar. Ele não vai deixar sua mensagem. Porque não há no recinto ali um médium
psicógrafo. Tem que haver ali no recinto. Tem que existir ali no recinto um médium psicógrafo. Então, por exemplo, o espírito ele deseja se manifestar através da psicofonia. Mas ele chega no recinto e ele não encontra um médium psicofônico, e sim psicógrafo. Mas ele não quer comunicar através da psicografia, ele quer comunicar através da psicofonia. Ele não vai deixar sua mensagem também. Agora, se há no recinto um médium que detém a psicofonia, a psicografia, a vidência, a audição, aí ele vai atuar através daquele médium, sim, porque aquele médium ele é detentor de várias faculdades mediúnicas, de vários dons mediúnicos. Não sei se você conseguiu entender, né? Então nós vamos para o próximo vídeo.